Olá, boa noite para você que nos acompanha a partir de agora no 21h30 da TVU, até as 10h30 da noite. Felipe, te liga, 10h30 da noite. É o costume de fazer programa de manhã no rádio, de noite na TV. Acontece isso quando a gente está aqui ao vivo para fazer um programa muito especial para você. Então, até às 10h30 da noite, vou conversar com o Dr. José Jesus Camargo a respeito desse Dia Nacional da Doação de Órgãos. E na segunda parte do programa, com o jornalista Alexandre Lucchesi, que está lançando na próxima semana um livro especial, uma biografia da banda Engenheiros do Havaí. Fique ligado, fique com a gente no canal 55 do UHF 11 da NET e através também das nossas redes sociais e tvuplay.tv.br. Boa noite, vamos dizer que nós estamos ao vivo mesmo, 21h31, tá bem? O programa vai até às 10h30 da noite. Doutor Camargo, isso é que dá, o sujeito faz um programa das 9 da manhã às 10h30, faz outro das 9h30 da noite até às 10h30 da noite, um dia ia confundir. Prazer lhe ter aqui. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado pela oportunidade. Doutor, você está tendo um dia hoje de muita informação, de muita comunicação a respeito da doação de órgãos. A gente já conversou outras vezes e esse talvez seja o principal fator de motivar pessoas, vocês falarem da importância. Cada vez mais a imprensa tem que abrir esses espaços. E hoje, claro, é um dia especial, a gente deveria fazer isso mais vezes ao longo do ano. Como é que foi esse dia hoje? Eu acho, Felipe, que nós devíamos ter o dia da doação todos os dias do ano, porque nós temos que manter a comunidade sensibilizada para que as doações adquiram uma coisa que é marca registrada de país desenvolvido, que é ritmo. Nós não temos ritmo, porque nós não temos a cultura da doação. Então, nós dependemos de estímulos, e geralmente da mídia, que vai contar a história de uma pessoa famosa que doou, uma pessoa famosa que está precisando, e aí a comunidade se comove e tal. Eu lembro de uma ocasião, lembra quando o Mussum, dos Trapalhões, Sim, foi transplantado do coração? Eu me lembro que numa noite de quinta-feira, no Jornal Nacional, foi anunciado que o Mussum estava internado na Beneficência Portuguesa em São Paulo, na espera de um coração, e que estava muito mal. Entre a noite de quinta-feira e o domingo, nós tivemos 5 doações de órgãos em Porto Alegre. Ninguém morreu por favor, eram umas mortes que naturalmente ocorrem e que era como se a comunidade estivesse, ela, oferecendo a chance de que o Mussum voltasse a viver com a alegria que ele passava para as pessoas. E claro que isso era uma fantasia, mas mostra o quanto a comunidade sensibilizada aumenta a perspectiva da doação. Hoje é um dia nacional da doação, então em todos os lugares movem-se campanhas e promove-se eventos de estimulação, mas é um evento isolado. Nós passamos o dia hoje falando disso, né? Começamos muito cedo e no meio da tarde teve uma cerimônia muito interessante no Palácio, em que o governo, através da Secretaria da Saúde, resolveu premiar as pessoas que participam de maneira desprendida para tornar a doação de órgãos mais efetiva, incluindo pessoas assim consideradas de tarefas menores. Por exemplo, foi comovente a surpresa que eles prepararam para os motoristas da Secretaria. Numa operação como essa, né? Porque uma operação tem que ser rápida, tem que ter agilidade. Né? Eles foram convocados sob um pretexto qualquer para ir ao Palácio hoje, os motoristas da Secretaria da Saúde. E lá receberam uma comenda. Ah, que legal. A emoção deles atravessando o salão com as roupas humildes de operários normais, né? Para receber o seu diploma. Foi uma coisa assim que eu achei muito adequada, né? Porque isso mostra que essa é uma tarefa de todos, né? Isso não é uma tarefa do doutor que transplanta ou o diretor do hospital que tem uma organização sofisticada. Não, não é. Isso é uma tarefa de todas, porque tem uma característica, né? O transplante é a única forma de tratamento médico que depende da sociedade para que ela mesma se beneficie. A gente está vendo aí algumas imagens dessa cerimônia no Palácio Piratini hoje à tarde.
né? Então, com as pessoas recebendo essa homenagem justa, né? E são pessoas ali de todos os momentos da doação, né? Ali imagino estejam familiares de doadores, familiares de receptores e as pessoas que trabalharam. Né? Diretores de hospitais que mais favoreceram a doação de órgãos, eu achei interessante isso. Muito se fala do hospital que transplanta, né? Hoje o Gabardo estava referindo isso, o significado dos hospitais que promovem captação de órgãos. Eles não transplantam, mas eles comunicam todos os casos de morte encefálica existentes lá e têm condições estruturais de cuidar do potencial doador, comunicam as equipes, né, através da coordenadoria estadual, que está vivendo um grande momento. Eu acho que isso é uma coisa importante. A presença do João Gabardo na Secretaria da Saúde mudou a perspectiva dos transplantes no Rio Grande do Sul. Ele tem um enorme interesse por isso. Trouxe para auxiliá-lo na coordenadoria estadual o Cristiano Franck, que é um intensivista, que é uma pessoa extremamente diligente e com uma relação muito doce com os colegas, sensibilizou todas as unidades de terapia intensiva do Estado, promoveu reuniões para criar uma logística rápida, né? A comunicação constante entre eles, para que todos os casos de morte encefálica sejam comunicados. Isso é uma coisa muito importante, porque quando o médico que tem um paciente que constatou o diagnóstico de morte encefálica, quando ele não comunica à coordenadoria estadual, além de ser uma coisa ilegal, porque existe legislação para isso, mas quando ele não comunica, nós não estamos dando à família nem a chance de dizer que não quer doar. Perfeito. Porque não é provável que uma família tenha equilíbrio para, num momento tão difícil quanto da perda, elaborar esse benefício secundário a famílias desconhecidas, né? Tem que haver o que a gente chama de busca ativa. E é a busca ativa que cria a condição para isso. Antes da gente entrar no ar, o senhor deve dizer o seguinte, que não é obrigatória nas faculdades de medicina uma cadeira tratando do assunto. Né? Que tem faculdades que têm disciplinas tratando do assunto, mas não é uma cadeira obrigatória. Que em outros países é obrigatório, em outros países isso está no currículo da formação médica. Tá, e aqui são raras as escolas de medicina que têm a disciplina. Por exemplo, na universidade onde eu trabalho, na Universidade Federal de Ciências da Saúde, tem uma disciplina muito frequentada, mas muito frequentada por iniciativa dos alunos e da professora Clotilde Garcia, que é uma pessoa que tem uma enorme energia para manter o curso ativo contra todas as dificuldades burocráticas. Tem que haver alguém determinado a colocar isso em marcha. A impressão que eu tenho é que o médico brasileiro, na média, sabe muito pouco de doação de órgãos, sabe muito pouco de morte encefálica, tanto que às vezes que nós, num passado próximo, pretendemos usar o médico da família como um elemento de persuasão, presumivelmente muito útil, porque era uma pessoa conhecida da família, né? A participação do médico como um leigo no assunto foi desastrosa. Nós desistimos disso, porque nós descobrimos da maneira mais escandalosa que o médico brasileiro, em média, não sabe explicar o que é morte encefálica. E se ele não sabe explicar, ele não ajuda, ele atrapalha muito. Doutor, então são duas coisas, na verdade. Uma coisa é nós, leigos, conversarmos na nossa família, né, dizendo, olha, eu sou doador, por favor, se houver algum problema, né, se vira óbito a pessoa, estejam preparados, estejam conscientes que gostaria de doar meus órgãos. Mas outra coisa é vocês, médicos, também estarem preparados para esse momento, para conversarem com as pessoas. Vocês também não... Falta preparação para os dois lados, então. Com certeza. Eu acho que uma parte importante da tarefa da Secretaria da Saúde é esse contato com a família no momento da perda, né? Isso é uma relação... Abordagem. Como é que faz essa abordagem é extremamente delicada, isso é um exercício de sutileza, né? Para perceber exatamente qual é a noção que o familiar tem do que significa a possibilidade de doar, quem é que pode doar, o entendimento disso. Porque quando um leigo entra numa UTI onde está o seu familiar em morte encefálica, ele tem uma imagem que nada distingue de uma pessoa sedada ou anestesiada. Claro. Ele está lá corado, coração batendo, o peito subindo e descendo durante a respiração artificial com a máquina. Parece uma pessoa em coma, né? Agora, o que distingue isso? Quer dizer, o entendimento de, primeiro, por que o cérebro morre. É fundamental para que as pessoas sejam convencidas a doar, né? E eu acho que isso seria um tema obrigatório. Eu insisto isso há muito tempo, Felipe, que nós devemos
Se quisermos ajudar com algum instrumento legal, e o brasileiro adora criar leis, nós falamos com o deputado, ele já quer saber qual é a lei que ele pode criar e tal. Então, se ele quiser ajudar, a lei é tornar obrigatório o ensino sobre doação de órgãos, morte encefálica, no primeiro e segundo grau. Você cria... No primeiro e segundo grau. Sim, você cria uma legião de vetores da informação. E essa criança que ouviu falar de morte encefálica, ela vai questionar o pai em casa durante o almoço. E aí, numa condição que é a condição ideal para decidir pela doação, não é no momento da perda, é quando está todo mundo saudável e alguém anuncia, olha, se por acaso eu morrer dessa maneira, eu gostaria de ser doador. Se você coloca nesses termos, as pessoas se posicionam. E é uma coisa interessante, porque se 1/3 dos potenciais doadores se efetivarem como doadores, nós não teríamos lista de espera. Doutor, essa é uma situação também que as pessoas não tá, como o assunto não está no dia a dia, deveria estar, mas não está no dia a dia. Uma pessoa que vem a óbito pode salvar quantas vidas ou melhorar a qualidade de quantas outras vidas? Se for um doador jovem, ele pode salvar até 8 pessoas. É o slogan do Um que Salva 8. É o slogan de uma campanha que a Santa Casa vem mantendo já há 3 anos. E exatamente isso, né? Se considerar os órgãos duplos e hoje se pode transplantar tudo, né? De pele, osso e todos os órgãos sólidos e córnea e algumas coisas que podem ser retiradas para doação depois que o coração parou, né? Como é o caso de osso, pele, córnea, válvula cardíaca, esse tipo de coisa. Então, e isso também cria uma população sem limite, por exemplo, em relação à idade, né? É muito comum isso. Até que idade pode doar? Se a gente considerar tudo que pode ser doado, em qualquer idade. Né? E uma outra situação é a seguinte, isso é SUS, né? A gente está falando de SUS. A gente está falando de uma lista que é única, não interessa se ele é SUS, se ele é particular, o que é raro, ou se ele tem algum plano de saúde que eventualmente financie. Eu acho muito, hoje nós estávamos lá no Palácio e ouvindo os discursos elogiosos para o fato de que 95% dos transplantes de órgãos do Brasil são pagos pelo SUS. Eu acho uma injustiça isso. Porque se 46% dos brasileiros têm plano de saúde, é uma injustiça com o hospital, que investe em alta complexidade, é uma injustiça com o paciente que pagou o plano de saúde e vai fazer pós-operatório numa enfermaria, né? E é injusto com o SUS, principalmente com o SUS, que poderia, se não tivesse esse gasto, ter melhores condições de oferecer um atendimento mais qualificado a quem depende exclusivamente dele. Né? É verdade, porque afinal de contas, se nós pagamos plano de saúde, nessa hora o plano de saúde deveria ressarcir. Se o paciente entrou pelo SUS, deve ser ressarcido. Quer dizer, tem plano de saúde exatamente para isso. Tem uma aberração que eu acho pior ainda, que é o seguinte. Se o indivíduo tem plano de saúde, se ele precisar de um transplante de rim, de um transplante de córnea ou de medula óssea, o convênio é obrigado a pagar. Agora, se o transplante for de coração, de fígado, de pulmão ou de pâncreas, não. É um absurdo, realmente. Que lei é essa? Não, e é uma lei absurda sobre todos os aspectos, até pelo seguinte, dos 3 transplantes que eles são obrigados a pagar no plano de saúde, 2 não são fatais, né? Quer dizer, você fica cego, mas não morre, enquanto não transplanta a córnea. Você não transplanta o rim, você fica na máquina, e pode ficar 10 anos fazendo diálise, né? Mas uma necessidade de transplante de coração, de pulmão ou de fígado, ou você faz o transplante ou morre. Essa questão, quando vocês conversam aí sim com os políticos, vocês colocam e eles encaminham alguma solução? Eles prometem a solução rápida, que é o jogo político mais conhecido. Só que quem tem experiência na relação com o político, na relação com o poder, você tem a noção imediata de quando a promessa é verdadeira. Né? Porque a facilidade com que é anunciada a solução é a maior ameaça para a solução. Né? Ela não vai acontecer. Né? Então, vamos repassar algumas questões. Então, por que é tão difícil esse ato de doar? Por que é... Vamos repassar. É muito difícil por conta do momento. Né? Quer dizer, se uma família nunca falou da doação de órgãos, nunca discutiu, a chance de conseguir doação é 0, ou é muito próximo de 0. Então, nesse caso é o seguinte, quem está nos assistindo, converse em casa. Exatamente. Por que é difícil? Porque é um movimento paradoxal, né?
completamente paradoxal. Você tem uma família que está destroçada pela dor da perda e você chega lá para abordá-los e pedir que eles sejam generosos. Quais são os obstáculos mais comuns nesse caso aí? O entendimento da morte é a coisa mais comum, como então, obstáculo. De novo, é informação. Informação. As pessoas, e aí o senhor está defendendo que as pessoas tenham essa informação já na escola, primeiro e segundo grau, para que as crianças virem esse jogo com a gente, conosco adultos. Exatamente, para que ele seja um instrumento para carregar informação para a família, para criar uma coisa fundamental que é a cultura da doação, né? Hoje nós estávamos falando uma coisa que é verdadeira e importante, assim, que nos distingue, infelizmente, para pior. Na França, se você disser a um pai francês ou espanhol que o seu filho está em morte encefálica, quando ele conseguir se recuperar dessa informação, ele vai perguntar com naturalidade a que horas vão devolver o corpo depois da retirada dos órgãos. Quer dizer, não há mais o questionamento. Isso está introjetado neles. Exatamente, isso faz parte da cultura. Isso é que se pretende com informação repetida, permanentemente repetida, para que as pessoas elaborem isso com naturalidade. Quando nós temos a dependência de espasmo de generosidade por algum episódio comovente, isso é bonito, mas isso não é efetivo, né? Porque isso dura sempre muito pouco. Antigamente nós tínhamos na carteira, eu cheguei a ter, década de 80, 90, aquele selinho, que depois foi retirado. Né? Aquilo não era uma boa ideia? Vocês, tinha alguns médicos que não gostavam daquele selo, né? Mas aquilo já identificava a pessoa como um doador, já era um recado. Mas qual é a sua avaliação? Eu acho que isso era uma coisa muito boa. Isso foi uma lei criada em 88, pelo Sancho Felice, que criou essa lei, a lei da doação voluntária. Isso. Né? Isso não tinha nenhum poder legal, mas o indivíduo se apresentava para a família como uma pessoa que gostaria de ser doador. Isso era uma coisa importante. Não tinha força legal, e aí houve até quem achasse que isso era uma maneira do indivíduo se sentir coagido, ter um selo na carteira, porque alimentava uma fantasia muito pobre, mas real, que era o medo que o indivíduo tinha de chegar num hospital com selo de doador na carteira e ter a sua morte acelerada para se tornar um doador. Essa é uma das fantasias mais ridículas, mas mais recorrentes também. Né? As pessoas imaginarem que era possível, por supertratamento ou por subtratamento, provocar a morte encefálica. Uma vez uma jornalista veio me entrevistar, uma loira muito linda da Folha de São Paulo, e ela fez a pergunta que ela achava que ia fazer a entrevista da vida. E aí ela me disse, perguntou se era possível provocar a morte encefálica de uma pessoa na UTI para que ele se tornasse um doador. Eu disse que era, possível era. Era um pouco escandaloso, eu disse, porque a gente vai ter que dar um tiro na cabeça dele na UTI, ou bater com um bastão de beisebol, uma coisa desse tipo, e essas coisas são todas muito escandalosas, né? E nós íamos ter que combinar com as 20 pessoas que atendem na UTI para que ninguém delatasse a nossa intenção de agora nos transformar em executores de potenciais doadores. O senhor acaba de mostrar bem o que teria que ser feito, uma agressão dentro de uma unidade de tratamento Porque não há como, por mais remédio ou menos remédio, induzir a morte cerebral. Isso não existe. Quer dizer, quando eu coloquei isso, ela começou a desanimar, foi baixando a prancheta, porque a sua fantástica entrevista tinha morrido na casa. A tese que ia permear a entrevista. Acabou. Acabou ali. Mas isso é uma fantasia muito grande, né? E quando as pessoas se aproximam para obter informação e se interam, por exemplo, do quanto é rigoroso o diagnóstico de que não está entrando sangue no cérebro, quando elas se entendem isso, elas se tornam muito mais candidatas à doação, né? Se a gente mostra, e eu faço isso quando eu falo de doação de órgãos, se a gente mostra que um indivíduo com cérebro morto, ele não tem nenhuma gota de sangue entrando no cérebro, a arteriografia mostra que o sangue interrompe na base do crânio e não entra, porque o cérebro está tão inchado, aumentou tanta pressão dentro do crânio, e é uma caixa rígida, não tem para onde ir, ele impede que o sangue entre. Impedindo que o sangue entre, ele condenou à morte irreparavelmente um órgão que, se ficasse 3 ou 4 minutos sem receber oxigênio, já morreria. E agora ele está definitivamente sem o transportador do oxigênio. Por isso que o diagnóstico é tão seguro. Doutor, hoje nós estamos deixando de fazer quantas cirurgias em função
da falta de estrutura de buscar órgãos, ainda está se pecando nisso. Né? O senhor falava a respeito dessa cerimônia hoje no Palácio Piratini, que muita gente está envolvida, mas a gente ainda, vou ter que usar o termo dessa forma, perde órgãos que poderiam ser doados ainda pela falta de estrutura. Eu acho que dependendo do lugar, muito, né? Porque tem alguns estados brasileiros paupérrimos. Né? No Rio Grande do Sul, como é No que Rio Grande do Sul a gente tem uma infraestrutura boa e buscando sofisticação. E em Santa Catarina nós temos um modelo nacional, né? O melhor serviço de captação de órgãos do Brasil é em Santa Catarina. Santa Catarina, há 2 ou 3 anos, se colocou entre os Estados Unidos e a Espanha, que é o modelo mundial de doação de órgãos. O Rio Grande do Sul estava avançando para isso, e aí deu uma recuada. Né? O Rio Grande do Sul viveu uma fase trágica. Um secretário de saúde pouco interessado nisso, na gestão anterior, e uma coordenadora absolutamente incapaz. Criou um clima muito desfavorável, né? E nós passamos de líderes nacionais para o 8º lugar. Nós estávamos até a gestão do Gabardo numa briga ferrenha com a Paraíba. Não tenho nada contra a Paraíba, mas a Paraíba não tinha nenhuma história em transplantes de órgãos e de repente era o nosso concorrente. Né? Agora, com a entrada do Gabardo e a participação muito importante do Cristiano Frank, eu acho que é uma pessoa que tem que ser muito prestigiada, nós estamos recuperando, já estamos em 3º lugar. E o Rio Grande do Sul tem uma coisa interessante. Com a melhora que houve em relação à captação de órgãos, nós recuperamos uma liderança que é gaúcha há muito tempo, que é assim, o número de transplantes por 1 milhão de habitantes. O Rio Grande do Sul está disparado acima de São Paulo e do Paraná, que são os dois seguidores. A meta nacional é alcançar 14,4 por milhão. Eles estão por aí, né? Mas Santa Catarina tem 30 doadores por milhão, né? E nós já estivemos mais perto de Santa Catarina, recuamos e agora estamos recuperando. A Espanha tem 35, 36 doadores por 1 milhão de habitantes por ano, isso é o máximo. Né? Mas esse 15 doadores ou 14 doadores por milhão significa que nós não aproveitamos 25% dos potenciais doadores. A Organização Mundial de Saúde estima que num país violento como o Brasil, em termos de trânsito e de vida urbana, que nós devemos ter entre 60 e 70 casos de morte encefálica por ano, por 1 milhão de habitantes. Nós temos 15 doadores por 1 milhão de habitantes, nós estamos usando 1/4 da nossa capacidade. E isso se deve, em parte, pela não comunicação, em parte pela negativa da família, que ainda é significativa, e em parte pela má qualificação das unidades de terapia intensiva, e que não cuidam adequadamente do indivíduo em morte encefálica, de modo que... Porque isso é outra cultura importante, né? Você entender que o indivíduo que morreu, para quem, do ponto de vista dele, não tem mais nada para ser feito em termos de recuperação, mas ele pode mudar a vida de 7 ou 8 pessoas, né? Quer dizer, em lugar civilizado, um indivíduo em morte encefálica é tratado na UTI com todo o cuidado, porque ele é um potencial recuperador da vida de meia dúzia de pessoas, pelo menos, né? O tempo passa muito rápido. Tem alguma outra... Eu quero conversar com o senhor, porque o senhor está lançando um novo livro. Tem uma outra questão que seja importante a gente abordar de doação de órgãos que a gente não colocou aqui? Não, eu acho que as coisas básicas foram colocadas. E eu reiteraria isso. Como a decisão final pela doação é da família, não tem nada mais importante do que o indivíduo dizer em casa, convencido que ele está, que ele deva ser doador, que ele comunique essa vontade. Quando ele diz para a família que ele gostaria de ser, ao morrer, ele retirou todo o peso da decisão. Né? Claro. E aí é muito interessante a inversão. Aí muda tudo. A gente vê depois a família comovedoramente empenhada em cumprir a última vontade. Então, o que era uma decisão muito dura para ser tomado por uma família traumatizada pela perda, muda completamente. Eu já várias vezes me comovi assistindo o esforço de familiares empenhados em acelerar o processo, de medo que o coração pare e ele não possa ser doador. Ele queria muito, ele disse isso muitas vezes. É impressionante como muda isso. Não sei se... Estou aqui meio lacrimejando, porque o senhor fica falando aqui, eu fico lembrando das suas crônicas, que eu leio sempre em 0 hora. Temos 2 livros já, A Tristeza Pode Esperar e o que você precisa
na Para Ser Feliz, que reúnem crônicas publicadas em 0 hora, basicamente, crônicas algumas inéditas. Aí, antes do programa, a gente estava conversando. Semana que vem chega às livrarias ou às boas casas do ramo, o 3º livro pela LPM, reunindo de novo crônicas da 0 hora e inéditas. Algumas inéditas. Né? O que cabe em um abraço, que é o nome de uma crônica, inclusive. O que vem por aí? Que livro é esse? Tem algum foco essas crônicas? O senhor separou crônicas com algum tema? Com ênfase na relação médico-paciente. Sim. Quando eu fui convidado eu me dei conta um dia desse que em dezembro fecha 5 anos de escrita regular no sábado. O senhor ocupou um espaço de um grande amigo seu, meu, lá do Scliar. Nosso imortal Scliar. Do Scliar, brilhante, que escrevia exatamente também sobre essa relação. Só que ele contava histórias de vez em quando mais leves. O senhor, de vez em quando, pega mais. Eu acho que ele pega mais pesado nessa relação. Eu acho que era a nossa diferença do jeito de fazer medicina. O Scliar, um grande escritor, era um sanitarista, né? Eu faço medicina de alta complexidade, e aí eu fico realmente, algumas vezes, eu engasgo com o momento mais tenso, mais sofrido do paciente e da família. Né? Mas quando fui convidado para assumir esse espaço, eu vi a oportunidade de tentar humanizar a medicina, para tentar corrigir um grande paradoxo, que é a geração médica, que sabe mais medicina do que qualquer outra soube, em qualquer história da medicina. É o tempo da história da medicina, não é assim, os últimos tempos. Não, é em toda a história da medicina, nunca se aprendeu tanto quanto nos últimos 40 anos. Isso é uma maravilha, ponto para os médicos. Mas o que está errado? O que está errado é você suportar o paciente idoso falando com nostalgia dos médicos de antigamente. Aonde que nós perdemos o contato? Somos mais qualificados tecnicamente e menos amados pelos pacientes, tem alguma coisa errada. Né? Então, eu me dei conta que essa era a oportunidade de tentar humanizar. E a julgar pelo número de convites que eu recebo para falar em escolas médicas, em academias, em jornadas e tal, eu me dei conta que as pessoas perceberam que esse era um assunto que estava descoberto. E que todo mundo agora quer muito falar disso. Porque isso é que vai fazer a diferença. É que vocês são deuses para nós, né? Ou semideuses, dependendo da categoria, mas vocês são, né? A gente chega perto de um médico. Isso te diz muito do cirurgião, né? Que metade acha que é Deus e a outra tem certeza. Tem certeza. Claro, claro. Não temos dúvida nenhuma sobre esse 50-50. Mas é uma situação mesmo, né? E a gente chega cheio de dedos, muitas vezes, assim. A gente não questiona o médico, muitas vezes, ou a gente não interage com ele, a gente simplesmente aceita, né? Mas eu acho que uma coisa que está acontecendo, e é justo, que é uma seleção absolutamente natural, e por isso que ela é justa, é que entre dois médicos igualmente qualificados, vai prevalecer o mais carinhoso. Pode apostar. Certeza. Pode apostar nisso. Né? E quem não acredita nisso está fadado a crer numa figura lamentável, que é o azarado profissional. Eu quando indivíduo tem um azar profissional enorme, se qualificou, investiu, foi para o exterior, fez pós-graduação, nunca decolou. Eu sei qual é o problema dele. Se ele quer que eu explique, eu explico. Né? Só tem um problema. Ele não consegue uma relação afetiva que seja reconhecida pelo paciente, que é isso que o paciente quer. Eu muitas vezes, eu faço isso com os residentes e os estudantes, eu digo o seguinte: o médico tem que criar um mecanismo de autovigilância para saber aonde ele falhou. E a coisa mais efetiva é o médico, quando tem um paciente que passou por uma situação agressiva, uma experiência dramática, sofrida, prolongada, pergunte ao paciente o que foi o mais inesquecível dessa experiência. E você vai se deprimir de descobrir que, na maioria das vezes, o que ele considerou inesquecível você nem percebeu. Mostrando que o grande conflito está entre a rotina do que o médico faz, e a rotina é uma coisa ruim para as relações humanas, qualquer relação humana, a rotina não constrói. E no outro extremo, você tem uma pessoa que está vivendo um momento inesquecível da sua vida pela intensidade do sofrimento. Quando você tem que compactuar isso, né? Um não pode estar tão distante do outro, senão ele nunca vai ser o meu médico. Mas chegou num momento, não sei determinar quando, que tinha uma questão assim, não,
temos que ser profissionais, né? Mas aonde que está determinado que ser carinhoso, sim, mas ser solidário, significa não ser profissional? Mas o senhor ouviu isso? Muitas vezes. Né? Muitas Olha, vezes. não cabe o médico abraçar o paciente. A ideia de que se o paciente se o médico está comprometido afetivamente, ele não vai ter a mesma isenção. Isso é uma grande bobagem. Né? Isso é sempre uma justificativa de quem é rígido de afeto. Eu nunca vi o médico rígido que fosse superior aos outros, por melhor juízo clínico. E isso não existe. Isso não existe. Existem as pessoas, tem uma outra fantasia do leigo, que é assim, o médico tem que se tornar rígido para se defender do sofrimento, senão ele se contamina do sofrimento. Não, isso não é assim. Isso não é assim. É tão gratificante perceber gratidão no olho de quem foi bem tratado, que esta é a principal adrenalina da atividade médica. Não é esse o motivo. O motivo, na verdade, é um conjunto, mas isso tudo é o que cabe em um abraço. Esse é o que cabe num abraço. Isso tudo é o que cabe. Esse é um dos assuntos que a gente discute. Cabe um abraço. Tem essa situação da gente ser afetivo com as pessoas. E vamos parar com essa bobagem, então, de médico não poder ter essa situação de, olha, tem que ser absolutamente profissional. Eu acho que isso é uma justificativa para quem é naturalmente rígido e não consegue quebrar essa barreira. Aí ele tem que se justificar. Então ele cria um argumento teoricamente razoável para se manter distante. Mas ele nunca vai ter, por exemplo, a maior alegria de ser médico, que é ser escolhido. Sabe, eu quando falo disso, eu sempre digo a mesma coisa. Eu não estou desestimulando o estúpido, porque ele vai ter pacientes. Porque o sistema traz pacientes também para o estúpido. Certo. Então, qual é o problema de ser estúpido? Ele nunca vai conhecer a maior maravilha de ser médico, que é ser escolhido. Porque se ele puder ser escolhido, ele perderá a chance de ter contato com esse paciente, que reconhece imediatamente quando ele não está falando com a pessoa que tenha afeto para oferecer. Né? O que cabe é um abraço, LPM, lançamento não. Chega na próxima semana às livrarias, né? Tem lançamento previsto, Feira do Livro. Tem Feira do Livro e vai ter uma sessão de autógrafos na Saraiva do Moinhos de Vento no dia 19. 19 de outubro. Né? E depois, na sequência, o senhor já sabe a data da feira? 6 de novembro na Feira do Livro. Bom, 6 de novembro e 19 de outubro, marquem nas suas agendas, vão atrás do autógrafo do Dr. Camargo. Mais que o autógrafo, o importante é ler o livro, entender o livro, né? Mas principalmente isso. E cheguem cedo, tá? Porque a fila de autógrafos desse homem é daquelas grandes, tá? Por sorte. Por sorte. Doutor Camargo, prazer sempre renovado conversar com o senhor. Muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui nos nossos estúdios. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, Felipe. Muito obrigado pela oportunidade. Conversei com José Jesus Camargo, médico, escritor, lançando, portanto, também O que Cabe em um Abraço, é o terceiro livro dele. Se você não leu os outros dois, já compre o terceiro e trate de comprar os outros dois. A tristeza pode esperar e o que você precisa para ser feliz. A gente volta em instantes falando sobre livros, que é um assunto que a gente gosta muito nesse programa, com Alexandre Lucchesi e a biografia do Engenheiros do Havaí. Já voltamos.
aí a gente vai cantando junto, porque essa é daquelas músicas que a gente vai lembrar sempre, né? Grande Humberto Gessinger. Alexandre Lucchesi ou Lucchesi? Lucchesi. Lucchesi. Faço aberta essa pronúncia. Não, porque tem gente que diz Lucchesi, né? Então, assim. Mas chamando já tá bom, cara. Se for Lucchesi, também não. Infinita Highway, uma carona com os engenheiros do Hawaii ou os engenheiros do Havaí? Cara, essa polêmica eu conheci agora. Pra mim sempre foi Havaí. Não, antigamente, é que tu tem 34 anos apenas, quando eles lançaram lá atrás, lá na década de 80, quando a gente ia... Quando eu tinha cabelo ainda. Quando tu tinha cabelo, não, quando tu nasceu, aí tu nasceu com cabelo, né? A gente ia a show deles e tinha um pessoal que insistia. Eu nunca perguntei isso para o Humberto, nem para o pessoal. O livro está sendo lançado agora, sessão de autógrafos, antes que eu esqueça de... Sim, importante. Sessão de autógrafos. Do dia 6, não nessa quinta-feira, na quinta-feira que vem, dia 6, na Saraiva de Iguatemi, a nova Saraiva, ali na extensão, ali embaixo, aí é a partir das 19 horas. Tá. E nessa semana já está chegando nas livrarias. Até sexta-feira já está distribuído em todo o país. Então algumas livrarias já devem ter agora, mas até sexta-feira para ter a distribuição completa. Porque um jovem de 34 anos escreve sobre uma banda de 31 anos. Né? Então, cara, o meu envolvimento com engenheiros começou quando eu era muito guri, assim, eu sou do interior do Paraná, uma cidade super pequenininha, chamada Realeza. Entre duas cidades pequenas também, mas um pouquinho maiores, então as pessoas talvez conheçam, entre Foz e Cascavel. E Realeza fica ali no meio, assim. Então, cara, basicamente o contato que eu tinha cultural, de música e tudo mais, era pela TV. E eu me lembro e pelo rádio também, muito forte. Então eu me lembro que os engenheiros, na época, nos anos 90, no ano de 90 exatamente, teve uma exibição muito grande no mainstream brasileiro, com o Papa é Pop. Foi um momento em que eles tiveram mais fama nacional. E foi um momento que eu comecei a ouvir. Eu tinha 8 para 9 anos, cara. E eu me lembro Papa é Pop é o terceiro ou quarto? É o quinto disco. É o quinto? Deixa eu pensar. Tem o Longe Demais, tem Revolta, tem o Revolta que eu 2. digo, aí tem o Alívio Imediato e aí tem o Papa. É o quinto disco. É o quinto disco. Isso. Tá. E aí o que aconteceu é que eu conheci ali, guria, assim, e aí me lembro que, era um garoto que, como eu, tocava direto na rádio, né? E pra criança aquilo é incrível. Eu amava os Beatles, Rolling Stones e os Engenheiros do Havaí, no caso. E aí eu me lembro que eu fui comprar o disco, pedi dinheiro pra minha mãe, fui pra uma loja, assim, e aí cheguei lá e disse assim, eu quero comprar esse disco aqui. E eu me lembro que a vendedora até disse assim, fulano, vem cá ver uma criança comprar o disco do Engenheiros. Eu saí correndo, tímido pra caramba. Mas foi ali que começou o contato. Então, entre indas e vindas, sempre foi importante na minha vida, assim, Engenheiros. Claro que teve momentos que eu curtia mais, curtia menos. E depois eu entrei pra faculdade de jornalismo, cara, eu me dei conta que tinha muitas coisas em aberto. Era uma banda em que não tinha sido explorado tudo que podia ter sido explorado. Tem alguns rompimentos, algumas coisas que não tinham sido... Alguns não, né? Vários, né? E aí pensei, isso dá... E são personagens ótimos, né? São. E aí comecei a pesquisar para Zero Hora, porque eu fiz um especial de 30 anos sobre a banda, no início de 2015. E aí comecei a pesquisar e eu pensei assim, quando eu começar a pesquisar eu vou descobrir que alguém já está fazendo isso, porque é uma história ótima, é a banda que teve mais projeção nacional e tudo mais. E aí eu descobri que não tinha ninguém. Eu falei, caramba, cara, será que eu faço? E aí me aventurei e comecei a fazer o livro. Tá, bom, parte então dessas histórias já foram contadas na Zero Hora. Dá pra dizer assim, alguma coisa. Alguma coisa. Mas aí você consegue fazer um livro que é carregado de informação e você faz um fechamento do livro, a banda seguiu, mas você faz uma linha. Eu faço um recorte. Um recorte que é a saída do Carlos Maltz. Exato. Por quê? Por que até ali? Até assim, quando eu comecei, eu não sabia para onde eu ia, assim. Eu tinha até a ideia de fazer a fase que eles ficaram em Porto Alegre, antes de ir para o Rio de Janeiro. Por estar em Porto Alegre e tal, e conhecer o ambiente. E aí depois vi que, mas tem tanta coisa importante que aconteceu depois. Aí pensei, de repente eu faço de toda a história. Aí comecei a ver assim, comecei a fazer as entrevistas. Então entrevistei gente que entrou na banda depois da saída do Carlos. Mas eu comecei a ver que tinha uma unidade ali diferente do restante da banda. Até a saída do Carlos, e principalmente até a saída do Agostinho, era uma banda que... Augusto Lix, nesse caso. Exato.
o guitarrista, né? Isso foi em 93. Até ali, todos tinham pé de igualdade na banda. Então era uma banda em que os três ganhavam cachês iguais, os três tinham responsabilidades iguais na banda. E dividiam as coisas de uma maneira igual. Depois que sai o Augusto, e aí outros músicos começam a tocar, fica o Carlos e o Humberto dividindo as funções ali. E depois aquilo racha, e o Humberto mesmo me diz isso, não é um segredo, nem um demérito. Ele, é uma coisa que começou a virar meio que uma carreira solo com o nome Engenheiros do Havaí. Ele começou a contratar músicos, Sim. Não tinha o mesmo peso. E eu senti que ali havia uma unicidade diferente do restante. Então pensei, pô, isso aqui para mim, aqui tem uma banda com todos em pé de igualdade, eu vou contar essa história. Eu acho que eu gosto muito da fase posterior, não estou dizendo nem musicalmente, eu gosto muito, até por conta da minha idade agora, eu tenho mais ou menos a idade que o Humberto tinha quando teve esse rompimento. E que eu acho fabuloso, no sentido assim, de que ele precisou se reinventar sem já aquela euforia juvenil de produzir e tal. E isso eu acho muito interessante. Mas aí são mais 300 páginas, é outro livro. Esse é um livro muito voltado à juventude dos rapazes. E você pretende escrever esse outro livro? Cara, não sei, vamos ver o que vai... História tem. A história tem, eu teria interesse, mas eu não sei, vamos ver como é que as relações ficam depois que esse livro sair na rua. Os caras não leram esse livro, eu não fui contratado para fazer, eu fiz... Isso aí eu ia te perguntar, essa é uma biografia não autorizada, é uma biografia como você fez com entrevistas concedidas por eles e mais 100 pessoas você conversou, Sim, né? Foram cerca de 100 pessoas. É uma biografia autorizada? Como é que tu te sente nesse caso? Assim, depois da questão de terem caído as autorizações, então não é preciso pedir autorização. Certo. Então não pedir. Mas assim, o rótulo de não autorizado é estranho, porque hoje em dia não tem mais autorizado. Claro, né? não. Mas a pergunta é assim, conta coisas que a banda não gostaria de ler? Talvez sim. Não é uma biografia chapa branca, isso é isso que você quer saber. Era o termo que usar. Não, de maneira alguma. O que aconteceu? Assim, quando eu propus a Belas Letras para fazer, porque eu estava pesquisando, eu parei essa reportagem para 0 hora, continuei pesquisando a bibliografia, mas não continuei fazendo as entrevistas. E aí falei, pô, eu vou começar a fazer as entrevistas, quero ver se alguém topa entrar nessa comigo. A Belas Letras super me apoiou. A Belas Letras, deixa eu fazer um recorte. Sim. É maravilhosa, é uma editora de Caxias do Sul, tem feito vários livros a respeito de músicos. Borghettino. O Borghettino agora, o livro do Márcio Pinheiro. Parece que vai rolar um do Nenhum de Nós também. Nenhum de Nós está fazendo 30 anos. Nenhum de Nós vai ter que vir aqui porque estão lançando vinho. Tem vinho Nenhum de Nós agora, quer dizer, então vou ter que trazer os meninos aqui. E tem uma coisa só que eu queria falar, antes que eu esqueça, porque a gente vai abrindo uma... Parentes, colchetes, aquela coisa. Tem um negócio que eu estou curioso, Alexandre, não sei se tá. Esse final de semana, sábado, no Opinião, vai rolar trio Paralamas do Sucesso. Você estava falando dessa coisa da banda mudar, né? Porque tem lá a primeira formação de engenheiros, o Maltz, o Lix e o Humberto, né? Que era um trio. E você tem depois uma sequência, entra gente, sai gente, tal, vai desvirtuando um pouco. O Paralamas contrata, o trio é base, é a mesma, vai contratando músicos, o que é normal, dependendo do show. Só que dessa vez é uma das raras oportunidades da gente ver eles em trio, aquela formação original, né? Sim. Eu estou muito curioso para ver isso é muito interessante tu lembrar disso, porque um dos shows icônicos para o Humberto montar a banda foi um show que ele assistiu dos Paralamas. Parece que foi era um circo, era um toldo que eles faziam shows pertinho do Guaíba ali, não era um negócio muito organizado, e os caras chamaram eles para tocar ali. E acho que era um circo americano. E aí o Humberto viu esse show, eu acho que era outubro de 84, por aí, ele disse assim, pô, se esses caras podem, talvez eu possa. Porque Paralamas é uma banda, pô, super bacana, mas não é uma banda de virtuoses. Exatamente. Né? É uma banda de gente que defende canções. Talvez o Barone tem uma diferença. E com o tempo também eles foram, né, se qualificando, né, instrumentalmente. Estou conversando com o Alexandre Lucchesi, autor de Infinita Highway, uma carona com os engenheiros do Havaí. Está chegando às livrarias essa semana. Depois do intervalo a gente segue o papo com ele.
21h30 de hoje recebe Alexandre Lucchesi, autor de Infinita Highway, uma carona com os engenheiros do Havaí. E o livro é muito bem ilustrado, com algumas fotos peculiaríssimas. Né? Tem uma foto aqui, vamos fechar nela. Quantos anos tinha o Humberto aqui? Tem uma ideia, não? Isso é 87, eu acho. Tinha uns 23 anos por aí. Tá com cara de 14. Mas o livro tem cabelinho de MacGyver, assim. Isso. E tem uma foto mais atrás aqui que tá com o cabelo de David Bowie. Então, não sei onde é que tá aqui. O livro é muito ilustrado. Você teve acesso aos arquivos pessoais deles de fotos. Na verdade, assim, essas fotos, a maioria do que está aí eram fotos de fãs e fotos... Aqui é ele numa fase New Wave. Esse é o primeiro show, são fotos do primeiro show. São fotos super raras essas. Sabe que essas fotos, Felipe, é interessante... Tem essa foto do Humberto com a guitarra, né? Uhum. Mas tem as fotos do Pete e do Carlos Stein. É a primeira vez que aparece o Carlos Stein do Nenhum de Nós tocando com os engenheiros. Eu não tinha visto só 2 shows. Eu tinha passado olhos ali, não tinha visto que era o Carlos não que estava ali. Então, porque era uma cena local muito forte mesmo. Era uma cena muito forte. A gente teve 30 anos de engenheiros ano passado, 30 anos de nenhum esse ano, quer dizer, você vinha ali de um rock grande do sul, rock de garagem, que eram umas bandas mais antigas, né? O Tara, Garotos da Rua. Era um cenário que o rock era muito importante. Teve também o Rock in Rio, né? Que fez isso tudo estourar, era uma coisa, era o Woodstock no Brasil, assim, aqui era uma coisa. E eu acho que também tinha uma coisa assim pelo que eu pude pesquisar, assim, claro, não vivi isso assim presencialmente, mas que eu pude conversar com as pessoas e pesquisar, é que de alguma maneira também o rock ali significava um passo quase na civilização, porque era o Brasil saindo do passado rural, violãozinho e tal, e aí você ter uma guitarra, cara. Eu me lembro até, engraçado isso, eu pegava as resenhas antigas de show para saber como é que foi, e aí os caras falavam não só da banda, como da aparelhagem, assim, eles entraram com guitarras Fender, amps Marshall, PA, não sei de que altura, porque as pessoas iam para ver não só o show, mas também para ver a aparelhagem, porque era uma coisa assim, cara, você descolar uma guitarra, aquilo que a gente estava mostrando, aquele baixo do Pitts no primeiro show, parece um Rickenbacker e tal, é um Giannini travestido de Rickenbacker, sabe? Era muito difícil você conseguir os instrumentos. Aqui tem um baixo meio... aí já é outra... Interessante aqui, ó. Augusto Lix e o Humberto. Não, o Augusto aí está focando o Augusto agora, e aí o Humberto num dueto ali, os dois. Ali, sim, aí tu vê a integração dos dois, né, cara? Muito bonito, os instrumentos iguais, né, sem cabeça. É muito legal. Bom, diz o seguinte, quanto tempo escrevendo o livro? Assim, parou, bom, agora recolhi já todas as entrevistas. Quanto tempo levou para escrever? Foi cerca de 3 meses de escrita. Durante o período eu tive que fazer mais algumas entrevistas para encaixar, assim, e foi uma loucura, porque estava trabalhando também na Zero Hora, então eu dedicava, assim... Jornalista não para, não para. E eu sempre pensava assim, cara, eu fui muito burro também, porque eu fiquei pensando assim, eu me lembrava do Jack Kerouac, e eu sempre achava assim... On the road. On the road. E eu ouvia dizer que ele tinha escrito On the road em 3 dias. Então eu fiquei pensando, não, mas em 3 dias eu escrevo se precisar. E aí depois eu descobri que era 3 semanas. E o Jack Kerouac era um datilógrafo. E aí, então foi super intenso, assim, mas foi super bom isso, porque também, essa coisa, até do título, Infinita Highway, foi um título que me veio depois, porque essa escrita muito rápida, encadeada, ela acabou dando um ritmo de estrada pro livro. Acho que está uma coisa muito fluida, assim. Bom, como o tempo corre muito rápido aqui, vamos fechar algumas questões. A banda inicia em 85. Você começa, então, visitando já esse início da banda, a formação da banda, e aí vai até 96, que é a saída do Maltz. E depois tem toda uma outra história a contar. Você até se propõe, de repente, contar essa história e tal. Só vamos falar sobre o início lá. Como é que foi a reunião deles? Onde é que eles se encontraram a primeira vez? Por que eles 3? Como é que foi isso? Isso é muito é um pouco frustrante até de fazer as pessoas lembrarem de coisas assim há 30 anos, porque
super colide, assim, então, por isso, entrevistar tantas fontes, porque às vezes alguém me dizia alguma coisa e outro trocava a data e tal, mas o que dá para saber, assim, é que foram... Tinha uma festa na arquitetura, alguém inventou de fazer um show lá, e aí convidaram os rapazes para tocar. Na verdade, assim, os rapazes se convidaram para tocar. Eles tinham amigos Eles não eram uma banda ainda. Não era uma banda. E amigos disseram assim, pô, que legal seria se a gente tivesse uma banda para tocar aqui só com alunos da arquitetura. E aí começaram, mas o Humberto toca, mas o Carlos toca. Ou seja, eles não eram amigos que formaram uma banda. Isso é muito. O Humberto também não é que. Às vezes a gente tem a ideia de que o cara que toca vai ter uma banda de sucesso, é o cara que vive com violão. O Humberto nunca levava violão, é um cara assim meio taciturno e tal. Mas ele compunha muito em casa, e aí o que aconteceu foi isso, foi um encontro de pessoas que não se esperavam muito, e aí quando o Maltz vai na casa do Humberto para fazer o primeiro ensaio, ele vê que o Humberto chega com uma pasta desse tamanho, assim, de música, tem umas músicas para mostrar para vocês, ele fala, caramba, que o cara passou a adolescência inteira escrevendo, e, o Maltz foi o primeiro fã do Humberto, e foi ele que é o motor disso tudo que aconteceu. Foi uma história, de certa forma, de amizade bacana, assim, também. Se você quer saber mais, o programa estourou, compra o livro, também compra o livro, né? Porque como todos nós, né, somos fãs da banda, leia o livro. Vamos repetir aqui. Quando é que é a sessão de autógrafos? No dia 6 de outubro, quinta-feira, na Saraiva. Na próxima quinta-feira, 6 de outubro, na Saraiva, 7 da noite. Do Iguatemi. Saraiva, Iguatemi, 7 da noite. Feira do Livro. Vai rolar, ainda não tenho datas, mas vai rolar na Feira do Livro. Isso é certo. Alexandre Luquezzi, sucesso, obrigado pela presença ao vivo aqui. Eu que agradeço, cara, foi um prazer. Prazer te conhecer pessoalmente, te leio bastante, prazer te conhecer pessoalmente. Deixa eu só o seguinte, agradecer, porque eu sou péssimo desse negócio aqui, a gente pede para as pessoas participarem, mas deixa eu dizer, obrigado a Simone Borges, Maria Angélica Silva, ao meu querido Dr. Paulo Prats, que enviaram recados, tem mais gente aqui que enviou recados durante o programa. A gente vai fazer um sistema para essa interatividade começar a rolar de forma, fluir mais naturalmente aqui no 21h30. Conversei com Alexandre Luquezzi, com JJ Camargo na primeira parte do programa, doutor José Jesus Camargo, e a gente volta amanhã. Tchau, fiquem agora com o Guaraci Andrade e mais um programa muito especial na programação aqui da TVU. Quando eu vivia e morria na cidade, eu tinha de tudo ao meu redor.